Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de entrar rapidamente aqui para dar uma explicação a respeito de algo que é de muita importância. Eu vou tentar ser bem breve, tá? Para não ficar longo o vídeo. Se alguém quiser que eu continue esse assunto, me aprofundando mais, pode deixar aí no comentário. Eu sou muito simples, viu, irmãos? Eu não tenho... Sou uma pessoa estudada, assim, que falo cientificamente. Eu falo na minha simplicidade, naquilo que eu aprendo na Bíblia, naquilo que eu também estudo, claro. Tem textos que eu tiro. Eu não vou dizer que eu estudei, enfim, eu estudo a Bíblia. Eu não vou falar coisas que não... para vocês não... O assunto aqui é bem sério. E quando eu coloco um vídeo, eu também sei muito bem o que estou fazendo, pela graça e pela misericórdia de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Vai ser rápido, irmãos. Livro de Daniel, vou ler só alguns versículos aqui. No capítulo 12, do livro de Daniel, mas eu vou ler só alguns versículos. Certo, irmãos? Vamos ver aqui. No versículo 4. Ou melhor, no versículo 3. 12 de Daniel, versículo 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda do rio e o outro da outra banda do rio. E disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aqueles que vivem eternamente, por aquele que vive eternamente, e depois de um tempo de tempos e metade de um tempo, quando estiverem acabado de destruir o poder do povo santo, e todas as coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual serão o fim das coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim. E muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega a 1300 até 1335 dias. E tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás à tua sorte no fim dos teus dias. Daniel profetizou, irmãos, justamente a entrada de nosso Senhor Jesus Cristo naquela jumentinha em Jerusalém. Por isso que até muitos judeus, muitos não creem que Daniel foi um profeta. Eles falam profeta Daniel, mas muitos não gostam. Eu estive na casa de uma pessoa muito inteligente e me explicou sobre isso. Por isso eu posso falar aqui. Porque foi precisamente a data, o tempo que ele marcou, foi precisamente a data em que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, montado naquela jumentinha. Cumpriu-se na íntegra. Nós sabemos, irmãos, que Jerusalém também, naquele tempo, ela foi cercada no ano 70, porque houve rebeliões contra Roma, e ela foi destruída. Por isso que existem preteristas que dizem que o Senhor Jesus voltou, já voltou no ano 70. Eu digo para vocês que não, porque não cumpriu todas as profecias. Esse baseio naquela parte que
que diz assim: não passará esta geração. Porém, irmãos, aí existe um mistério muito grande. A profecia, irmão, ela tem um fundamento e tem que ser estudada, e tem que ser profundamente analisada. Bom, naquela época existiam historiadores. Quando Jerusalém foi cercada, existiam historiadores. Um deles era Heródoto e tinha outro também. E não se ouviu falar que sepulcros abriram, não se ouviu falar que desapareceram pessoas. Houve sinais no céu. Mas, irmãos, vocês que acompanham o que acontece em Jerusalém, até hoje, até nessa guerra que está tendo, tem havido sinais nos céus. Na Guerra dos 6 Dias, houve sinais terríveis, com o aparecimento de anjos. Então, irmão, e também outra coisa, João escreveu o livro de Apocalipse. Então, quando João escreveu o livro de Apocalipse, o Senhor Jesus já tinha voltado, então, porque o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo. E nem evangelhos ainda não tinha. Então isso está descartado. Mas eu quero dizer para vocês que algumas coisas se cumpriram. Então, nós não vamos desprezar ninguém, não estamos falando mal de doutrina de ninguém, mas só que se alguém vir falar com você sobre isso, fique sabendo que isso não é algo fiável, porque aqui está dizendo que a ciência se multiplicaria. Você já ouviu dizer, numa época em que a ciência se multiplicou tanto quanto agora? Irmãos, e aqui fala que Daniel, nesta visão que Deus deu a ele, ele viu um homem vestido, não é, de linho, que estava sobre as águas do rio. Que rio? Ali perto, irmãos, existia Babilônia, existia o rio Eufrates, e do outro lado o rio Tigre. E no meio ficava a Mesopotâmia, que quer dizer entre rios, certo? E ali foi que Deus mostrou para Daniel. Alguns dizem que nessa Mesopotâmia foi o lugar onde estava o Jardim do Éden. Não há nada que indique isso, mas que ela era conhecida como campo fértil, e houve muitas civilizações humanas que viveram ali, isso sim. O que diz, irmãos, na palavra de Deus, é que o rio Eufrates nos últimos dias se secaria. E hoje vocês podem fazer uma pesquisa, vocês vão ver que o rio Eufrates secou. Algo totalmente sem uma explicação lógica. Um lugar que antes era fértil, hoje é deserto. E ele servia como um grande abastecimento de água para toda aquela região. Por isso que era chamado de campo fértil. Certo, irmãos? Por que Daniel viu tudo aquilo? Porque Deus sabia que ele era um homem sincero, e Deus revela as coisas dele para aqueles a quem ele quer, e principalmente para os sinceros. E ele disse aqui numa parte, irmãos, que a ciência se multiplicaria, né? Tem algumas bíblias que diz que a sabedoria se multiplicaria. Mas, irmãos, ter ciência de alguma coisa é ter conhecimento, ter sabedoria. Certo, irmão? Na verdade, a sabedoria verdadeira é o temor do Senhor. Mas aqui o Senhor falava a respeito do conhecimento daquilo que é espiritual e do que é material. Porque Daniel viu um anjo de um lado e do outro. Ele já queria proclamar, e o anjo disse: sela as profecias deste livro. Logo vai se cumprir, mas sela. Então o que ele fez? Ele obedeceu. Hoje, irmãos, nós vivemos uma época em que a tecnologia ela avançou de uma forma, nesses últimos anos, de uma forma muito veloz. Vemos que o cumprimento da palavra que saiu da boca de Daniel se cumpriu na íntegra. O Senhor Jesus entrou em Jerusalém, o templo foi destruído, os judeus, muitos foram jogados fora, mandados embora da cidade. Só a partir de 1948
é que houve novamente um retorno estabelecido pela Organização das Nações Unidas, porém com um voto Minerva dado por Oswaldo Aranha. E isso tudo foi cumprimento, está sendo cumprimento até hoje. Então o Senhor Jesus está mostrando ainda que Ele vai voltar, irmãos. Agora observamos uma coisa. O rio Eufrates secou. Por quê? Debaixo do rio Eufrates, irmão, tem 4 anjos acorrentados, diz. E alguém vai dizer, por quê? Só 4. E os outros anjos estão aonde? No inferno? Não. Os outros anjos estão nos ares. Existem espíritos nos ares. Quando eu digo ar, irmão, não quer dizer que está no céu, lá onde está Deus, não. É nessa atmosfera terrestre. E por isso que nós temos que estar vigiando e orando, porque não sabemos em que hora podemos ser abordados por essas coisas estranhas e malignas. Certo é, irmão, que aqueles 4 anjos foram ordenados a eles que eles tivessem relações sexuais com as mulheres, com as filhas dos homens. Então eles mudaram o seu principado, tiraram o seu principado, porque embora eles fossem anjos caídos, mas eles eram príncipes. Então eles não podiam mudar o principado, só com ordem de Deus. E eles mudaram, já estavam no pecado, já estavam Então eles não obedeciam mais a Deus, eles mudaram. Eles criaram para eles órgãos sexuais para relacionar-se com mulheres. E muitos deles, irmãos, geraram nas mulheres filhos. Para quê, irmão? Para que essas mulheres tivessem filhos geneticamente modificados. Certo? E nessa genética começou a nascer gigantes. Você pode procurar na Bíblia, você vai ver o rei dos Idumeus, você vai ver Golias. Se você analisar, você vai ver que Davi, quando foi lutar com Golias, ele pegou 5 seixos do ribeiro. Por que ele pegou 5? Porque tinha 5 gigantes. E ele pensou, se eu vou derrubar o Golias, se os outros vierem, olha a fé que ele tinha, eu derrubo os outros. Ele não pegou muita pedra, ele pegou a pedra suficiente para derrubar um por um. Isso é fé. Esses homens, irmãos, esses gigantes, depois que cometeram isso, eles queriam contaminar a genética para que o Senhor Jesus Cristo não tivesse lugar para ele nascer. Porém, Deus preservou Maria na santidade e só ela mesmo que pôde gerar Jesus Cristo, deixando claro que nós, evangélicos, não adoramos Maria, porém temos um grande respeito por ela. Por quê? Veja bem, irmãos, quem é que não vai respeitar uma mulher dessa? Eu respeito, mas eu não peço para ela, porque ela não é a minha intercessora. O meu intercessor é Jesus Cristo, mas eu respeito Maria. Assim como eu tenho que respeitar a qualquer pessoa que está dentro da palavra de Deus, conforme o mandamento que o Senhor me deu, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Mas ela não é intercessora, os irmãos estão entendendo? Tem muitos que têm ela como intercessora. Ela mesmo disse que ela não era intercessora, mas ela deixou um mandamento. E esse mandamento eu respeito e creio que todos nós respeitamos, que somos cristãos. E sabe onde é que está escrito esse mandamento? Nas bodas em Caná da Galileia, quando acabou o vinho, e ela foi falar com o Senhor falou para ela, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Muita gente pensa assim, poxa, ele falou para a mãe dele, mulher, é porque vocês não têm conhecimento da cultura. Ele falar mulher para ela era uma honra, que os homens não consideravam as mulheres, eram servas para eles. Né? Eu posso dizer que eu conheço pessoas lá, principalmente nessa região que está em guerra, não digo do lado judeu, mas do lado da Palestina, que não tem nada a ver, essa Palestina não existiu nunca nenhum país com o nome de Palestina, isso aí foi colocado por Dominiciano, certo, irmãos? E eles lá, irmãos,
Só para os irmãos terem uma ideia, eles não têm respeito pelas mães deles. Vocês pensam que tem? Vocês estão enganados. Eles são tudo bonzinhos, têm respeito pela mãe? Não tem, irmão. Eu estive lá. Eles vão lá, cumprimentam a mãe, tratam ela bem. Mas se eles desconfiarem que ela é cristã, eles são capazes de expulsar ela de casa. Ela não tem direito de nada. Certo, irmão? Tanto é que lá não existe direito para a mulher. Se o varão da casa morre, fica tudo para o filho. A mulher não tem direito a nada, irmão. É que nós estamos no Ocidente, não conhecemos a história. E eu tenho, graças a Deus, estou falando de coisas que eu sei, que eu participei, que eu estive lá. Certo? Então vamos voltar lá no assunto de Daniel e da inteligência artificial. Deus falou com Daniel que a ciência se multiplicaria. Deus falou lá em Gênesis que o Senhor criou o homem e o homem teria domínio sobre todas as coisas. Então, tanto é que foi o homem que deu nome aos animais, etc, e etc. Vejamos, irmãos, a inteligência artificial veio agora cumprindo o que Daniel falou, que a ciência se multiplicaria. Nunca se ouviu dizer das últimas guerras mundiais que teve para cá, houve uma evolução tão grande na tecnologia, irmão, assim, coisas que poderiam demorar dezenas, centenas de anos. Vocês observam que foi tão rápido e as coisas estão indo rápido. E hoje nós já temos aparelhos de telefone que nos pode levar nos lugares que nós não sabemos ir, por causa do GPS. Isso não é nada. Temos que perguntar alguma coisa, uma informação, podemos perguntar para a inteligência artificial do nosso telefone. Também isso não é nada, não tem problema algum. Agora, imagine um robô. Vocês já ouviram falar na Sofia, né? Um robô que até obteve nacionalidade. E não só tem ela, tem vários. E tem robôs, irmãos, tão parecidos com seres humanos que você, entre os seres humanos, se eles estiver junto, você não vai saber quem é o robô. Dotados de força e de capacidade intelectual, inteligência superior à nossa por causa do pecado, porque o homem pecando perdeu a condição de ter uma mente avançada. Porque se nós não tivéssemos pecado, a nossa mente seria muito avançada. Porém, o pecado atrasou a mentalidade do homem. Ali então, irmãos, o diabo já quis fazer uma coisa, porque lá quando o homem pecou, ele ouviu Deus falar que do ventre da mulher ia nascer uma virgem. O que ele fez? Esmagar a cabeça que ia nascer, ou melhor, do ventre da mulher, uma virgem, ia nascer um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Perdoe, viu, irmãos? Eu estou tentando fazer rápido por isso, para não ficar muito longo, né? Então, irmãos, nasceu o Senhor Jesus Cristo, do ventre de Maria. A mulher é uma santa de Deus, que foi escolhida, gerado pelo Espírito Santo, sem contato humano. Ela não foi contaminada como o diabo pensava. Ele se enganou. E ele sempre vai se enganar, porque sempre o Senhor está na frente dele. Não existe ninguém maior do que o Senhor. Deus permitiu que a ciência se multiplicasse a ponto de chegar na inteligência artificial, que até o momento tem sido para nós benéfica. Por que não? Para as autoridades, para a polícia, para a medicina, para indústrias. Mas até quando ela será benéfica? Imaginemos, daqui a alguns anos, os mercados não precisarão mais ter caixa. Talvez os autocarros não precisarão mais de motorista. Talvez os comboios, como fala aqui, ou os trens, não precisarão mais de maquinistas, nem os metrôs, como fala no Brasil, e metro, como fala aqui. Porque as coisas estão sendo substituídas, ou talvez vai haver uma diminuição de necessidades
humanas, porque um trabalho que 5, 10, 15 pessoas faziam, uma só faz, porque quem faz o resto são os robôs. Agora, vamos mais longe. Um robô que consegue se autoprogramar. Porque ele é uma inteligência artificial, ele não é uma inteligência programada. Porque se você quiser programar alguma coisa, eu vou lá, programo isso para trabalhar tantas horas. Chegou naquela hora, ele para. Mas a inteligência artificial, ela pode sim ter condições de se reprogramar. Você já pensou isso, irmão? Glória ao nome santo do Senhor. Ela pode sim ter condições de se reprogramar. E aí, irmãos, como é que fica? Como é que fica, hein? Explique para mim. É algo perigoso, não é? Imagine ela se reprogramar, ou ela cair na mão de alguém que reprograme para fazer o mal. E o anticristo? Será que ele não vai usar isto para vigiar o homem? O plano do adversário é mudar a genética humana para poder controlar, ter domínio. Imagine tantas enfermidades que eu não posso falar aqui, tantas picadas de abelha, quantas delas poderão, se Deus não guardar, porque eu já tomei 3, não é? Picada de abelha. Mas será que isso não pode afetar a mente humana se ele não souber se defender deste mal? Fazendo ele esquecer, fazendo ele começar a tomar atitudes diferentes, ou esquecer o que aprendeu, dando vazão, então, para o trabalho mais aperfeiçoado de uma inteligência artificial. Imagine uma inteligência artificial dominada pelo anticristo, que poderá procurar os cristãos em qualquer lugar. Então, dentro da Bíblia Sagrada, nós temos o remédio para vencer. Qual é o remédio? É Jesus Cristo. Certo, irmãos? Imagine se eles não forem pelo projeto Blue Beam, que já existe, criarem uma volta de Cristo que não é volta de Cristo. Vocês sabiam que existe um projeto Blue Beam que pode, vários satélites no espaço podem mostrar uma figura no céu e você pode pensar que aquele é Cristo. E logo em seguida aparece o anticristo. E para nós não sermos enganados, nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Quando alguém impede você de estudar a Bíblia, você tem que tomar cuidado. Não importa de qual igreja que seja, não importa de qual denominação que seja, você precisa estar inteirado no que está escrito. E o que você não conhece, procure examinar bem. Porque a inteligência artificial, ela conhece. E há comentários, eu acredito que não seja mentira, se bem que se você procurar isso na internet, alguns sites vão dizer que isso não é verdade. Mas eu tive a oportunidade de ouvir um doutor que não é nenhum mentiroso, muito conhecido, o Dr. Luiz Alves, vou falar o nome dele, uma pessoa de postura, uma pessoa que eu admiro, ele não me conhece, mas eu admiro, falando sobre a Bíblia que está sendo reescrita, corrigida por uma inteligência artificial. Mas corrigido o quê? Diz que é os erros, mas que erro? A Bíblia é inerrante. Pode ter alguma tradução
que foge da linguagem da nossa civilização, ou do nosso povo, porque não se usa aquela linguagem aqui, mas se adapta. Então, irmãos, tenhamos cuidado, vamos ensinar os nossos filhos também a ter cuidado, irmãos, porque o comportamento humano pode ter uma mudança muito grande por causa da inteligência artificial. O comportamento humano pode ser afetado, a mente humana pode ser afetada, a crença em Deus pode ser afetada, como já está sendo. Vocês sabiam que tem lugares, que tem pessoas, eu já fiz um estudo sobre isso, que estão adorando máquinas. Irmãos, isso já está mais lá na frente do que você imagina. Imagine um exército formado por robôs. E vocês pensam que não tem? Já tem. Já tem, irmãos. Não exércitos de homens, até então eu não soube, mas de cães, que são robôs, que trabalham para o exército. Irmãos, até de peixes. Vocês sabiam disso? Peixes que têm capacidade de ser colocado dentro deles algum produto que explode, algum artefato. E isso não vai ficar só por aí. Se nós, irmãos, não cuidarmos dos nossos filhos e não ensinar também a Bíblia para eles, poderão ensinar a eles coisas que não são bíblicas. Hoje nós também vemos a ideologia de gênero, eu não sou homofóbico, mas nós vemos a ideologia de gênero, nós vemos pessoas homossexuais. Bom, nós não somos contra a pessoa ser um homossexual, ele não conseguiu se libertar, mas se ele vir até nós conversar, nós conversamos com ele normalmente, nós não somos homofóbicos, mas nós não vamos concordar de forma alguma com o ato do pecado, não podemos, porque é contra a Escritura. Então, irmãos, aonde vamos parar se nós seguirmos as regras do homem carnal, ou de um homem que já está dominado por um espírito satânico? Porque todas estas coisas... Hoje está difícil de falar de expulsar até um espírito, porque hoje tem pessoas que adoram o Satanás. Hoje está difícil de você falar de alguma coisa, de alguma crença afro, que às vezes invoca espíritos que nós nem queríamos falar aqui, que a palavra de Deus condena. Mas se nós falarmos, nós podemos ser censurados, até presos. Como será o Evangelho? Hoje você vê uma pessoa chutando a Bíblia, cuspindo na Bíblia, jogando ela dentro de um vaso sanitário. Mas se você pegar e falar uma palavra contra uma certa doutrina contrária, você vai preso. Mas você não vai preso se você jogar uma Bíblia no lixo. Mas por que você não pega um Alcorão e não faz isso com ele? Porque você tem medo, que você sabe que se fazer isso eles vão matar você. A verdade é essa. E o cristão é pacífico. Irmãos, e a como é que eu posso falar a palavra para mim não errar? É a islamização, né? O Islã é uma doutrina, é uma religião. Mas será que não estão querendo fazer com que o mundo todo tenha essa crença? Irmãos, nós estamos vivendo realmente os dias finais. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, nem de crença nenhuma, cada um tem aquela que quiser. Eu não estou aqui sendo xenofóbico, nem homofóbico, e nem tendo nenhum tipo de intolerância religiosa. Mas eu sou a favor da liberdade e do domínio próprio. Você já imaginou você ser dominado, ter um gerente robô? Você já imaginou você ter uma inteligência artificial para programar o teu dia, o que
que você tem que fazer? Você vai se tornar escravo daquilo que o diabo quer que você seja. O que será que vai acontecer nessa nova ordem mundial? Estejamos preparados. E o conselho que eu dou agora para encerrar, irmãos, que já está ficando longo esse vídeo de novo, é que nós precisamos orar. Mas orar mesmo, porque as igrejas evangélicas, muitas delas, já perderam totalmente a guia de Deus. E parecem mais shows do que palavra de Deus. Shows. Contratam cantores e que pagam centenas de dinheiro para eles cantarem, às vezes um ou dois hinos. Isso é inadmissível. Louvar a Deus tem que ser espontâneo, ninguém tem que cobrar nada. Agora, se você vai num lugar fazer uma viagem, você não tem condição, você vai lá, o próprio pastor daquela igreja, os irmãos daquela igreja, eu creio assim, você veio aqui de tão longe, olha, Deus preparou essa importância para você e pronto. Não, tem que ser 5 mil, tem que ser 10 mil, que é isso, irmão? Isso daí virou um comércio de fé. Deus não está nesse negócio. Se você tem a sua igreja e um púlpito lá para se tornar balcão de negócio, construção, hoje virou balcão de negócio, porque você compra daquele que também faz parte da tua mesma igreja e você ganha talvez uma comissão dele e ele vai entregar o material e você ganha por fora alguma coisa. Você não vai fazer uma comparação de preços. Você vai fazer o quê? Você vai naquele que é da mesma panela sua. E o povo, cada vez mais pobre, cada vez mais sem conhecimento, porque para você, o povo sem conhecimento nenhum, é melhor, fica mais fácil de você enganá-lo. Irmãos, abrimos os nossos olhos, estamos no fim. Sigamos ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tenho aqui um manual como fazer culto em casa. Certo, irmão? Eu nem precisava, mas eu tenho. E se precisar, nós vamos fazer culto em casa. Por quê? Bom, eu já estou fazendo faz tempo. Mas se precisar, vamos fazer de novo. Por quê? Graças a Deus ainda existem aqui perto de casa alguma igreja que dá para a gente ir, mas tem lugar que não dá mais, irmão. Você está vivendo de ilusão, de falsas profecias. Toma cuidado, porque você tem que viver da palavra de Deus, da Bíblia, do pão celestial que está aqui dentro, para herdar a coroa da vida eterna. Por tudo Deus seja glorificado. Amém e amém.